E se a exigência absoluta de cura for exatamente aquilo que está a matar milhares de pessoas todos os dias? É uma provocação forte, mas é o ponto de partida ideal. Pois é. Durante décadas, nós aplicámos uma lógica puramente clínica e, digamos até, moral ao consumo de drogas. Funciona mais ou menos assim. Se alguém tem uma infecção, o objetivo é eliminar a bactéria. Ponto final. E a premissa com as substâncias ilícitas sempre foi a mesma, ou seja, erradicar o consumo. Claro. Ou paras de consumir ou o sistema vira-te as costas. Nem mais. É essa a exigência binária. E sejam muito bem-vindos a mais uma exploração aprofundada. Hoje vamos olhar por uma mudança tectónica de paradigma. E a nossa base de trabalho hoje é muito específica e fascinante. Temos em mãos um documento académico muito recente, desenhado para os futuros educadores sociais do Instituto Superior de Lisboa e Val do Tejo. Exato, o IC. E já para o ano letivo de 2025-2026. Precisamente, o foco deste manual é a redução de riscos e minimização de danos, a chamada RRMD. E pá, o que me surpreende logo à partida é que não estamos perante teoria abstrata. Nós temos aqui referências fresquíssimas, relatórios europeus de 2024, estudos de 2025 da JAMA. Isto lê-se quase como um manual de sobrevivência urbana. É verdade. A missão deste documento é explicar como e porquê é que as políticas globais passaram de tal guerra às drogas para uma postura de pragmatismo radical. Onde o objetivo principal é simplesmente manter as pessoas vivas, independentemente de consumirem ou não. E o que é fascinante aqui é logo a separação de conceitos. A literatura diz-nos que temos de separar o ato de consumir das consequências nefastas desse consumo. Ora bem, vamos lá desconstruir isto, porque à primeira vista pode soar muito contraintuitivo para quem nos ouve. Sim. Segundo o Harm Reduction International, o foco passa a ser mitigar os impactos sanitários, sociais e económicos, sem exigir que a pessoa pare de consumir. E aí os críticos dizem logo, então estão a encorajar as pessoas a usar drogas. Mas ocorreu-me uma analogia. Isto é exatamente como a política de usar cinto de segurança. Ok. Como assim? É assim, quando os cintos foram propostos, houve quem dissesse que as pessoas iam conduzir de forma mais perigosa porque se sentiam seguras. Nós não queremos acidentes de viação, claro. Pois, idealmente não havia acidentes nenhuns. Exato, mas somos realistas. Havendo carros, os acidentes vão acontecer. Portanto, em vez de banirmos os carros ou dizermos, olha, tiveste um acidente, a culpa é tua, desenrasca-te, nós damos o cinto para o acidente não ser fatal. É uma excelente analogia. A redução de danos é, no fundo, o cinto de segurança do sistema de saúde e contrasta diretamente com o modelo de abstinência clássico, onde a ajuda é condicional. Aquele contrato de eu prometo que vou parar, não é? Exatamente. A RRMD opera na base do acesso incondicional. Vem como estás. O princípio de que não perdes a tua dignidade humana por teres comportamentos de risco. Mas espera aí, porque há aqui uma confusão que temos mesmo de esclarecer. Assumir esse bem como estás significa que eles desistiram da abstinência. É que muitas vezes acusam estas equipas de serem anti-abstinência. Não de todo. O documento é muito claro a rejeitar essa premissa. A RRMD reconhece a abstinência como um ponto de chegada ótimo. Ok, então não são contra. Nada disso. A linha vermelha é apenas recusar a abstinência como bilhete de entrada para ter apoio médico. O objetivo muda de vou obrigar-te a parar hoje para vou dar-te condições para não morreres esta noite. Para a pessoa sobreviver, para poder recuperar amanhã. É incrivelmente pragmático. E isso leva-nos às origens, porque isto não nasceu do nada num laboratório higienizado. Claro que não, nasceu nas ruas. Pois foi. Os registros começam ali nos anos 60 e 70 dos Países Baixos, não é? Mas o grande catalisador, e isto deixou-me fascinado, foi em Liverpool, o tal modelo de Merseyde na década de 80. Sim, Merseyde é o ponto de viragem. E porquê? Porque eles tinham uma tempestade perfeita. Uma epidemia de consumo de heroína intravenosa e, ao mesmo tempo, a chegada do VIH. Uma colisão brutal. Brutal! E o vírus transmite-se rapidíssimo na partilha de seringas. As autoridades perceberam logo que, se exigissem a abstinência para tratar as pessoas, não iam conseguir travar o VIH. A urgência falou mais alto do que a moralidade. Teve de ser. Eles arrancaram com o primeiro programa de troca de seringas em larga escala. E os números são absurdos. Repara, mais de 3.000 visitas em 10 meses. Mas o que mais me espantou nas fontes foi a constatação de que, com isto, a epidemia de VIH entre utilizadores de injeção em Merseyde pura e simplesmente não aconteceu. Uau! Nem sequer chegou a arrancar. Exato.
Como é que dar agulhas trava um vírus assim de forma tão cirúrgica? Tem tudo a ver com a teoria de redes. No fundo, cortas fisicamente a cadeia de transmissão sanguínea. Podes injetar na mesma, mas o vírus já não passa para a agulha seguinte. Que é uma coisa mecânica quase. Sim, e o mais importante, este modelo assentava em manter o contacto. Se a pessoa lá vai trocar a seringa todas as semanas, acaba por criar laços com os enfermeiros e técnicos. Ou seja, a confiança passa a ser o veículo para depois, eventualmente, a pessoa pedir ajuda ao tratamento. Nem mais, é a relação humana. Epá, é impressionante que a evidência de sucesso disto venha dos anos 80. E depois lemos aqui que só agora, em janeiro de 2025, é que o Reino Unido abriu a sua primeira sala de consumo oficial, lá em Glasgow. É um atraso tremendo. É um hiato brutal. E a ONU, só em 2024 é que aprovaram por votação a inclusão da redução de danos, quebrando o consenso de Viena de 70 anos. Como é que ignoramos a ciência durante 7 décadas? É a dificuldade de separar a saúde da justiça. O consenso de Viena estava montado puramente em volta da proibição e do aparelho criminal. Desmantelar isso é mexer na máquina do Estado. E isto atira-nos diretamente para o caso de Portugal, que o manual disseca muito bem. Portugal é o grande padroeiro nisto desde a descriminalização em 2000. A famosa Lei nº 30 de 2000. Exatamente. Mas aqui vou ter de fazer de advogado do diabo para quem nos ouve perceber bem isto. A narrativa lá fora, e até cá dentro, às vezes é Portugal descriminalizou e pronto, deixou de prender e o problema desapareceu. É quase visto como um livre trânsito para as drogas. Pois, essa é a visão mais simplista que existe. O que é que lhe está a escapar? O que escapa é a máquina gigante que se montou a seguir à lei. Se fosse só não prender, o sistema tinha colapsado. Claro. A inovação foi pegar no dinheiro da justiça e transferi-lo para a saúde. O SNS. Eles criaram 5 pilares: prevenção, dissuasão, redução de riscos, tratamento e reinserção. Tiraram a pessoa da esquadra, mas não a deixaram ali no passeio ou abandono. Foi encaminhada para o circuito médico. Exatamente. E o documento fala até na burocracia disto, referindo a recente transição do antigo CICAD para o atual ICAD, em 2024. O Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências. Isso mesmo. A estratégia ficou ancorada no Serviço Nacional de Saúde, mas Mas há um mas, não é? há um grande mas. Os autores citam um investigador, o Geziosca, e um artigo dele de 2025 sobre o que ele chama de paradoxo europeu atual. O tal paradoxo de Bruxelas. Eu li essa parte. No papel, a estratégia da União Europeia para as drogas entre 2021 e 2025 diz maravilhas. Reconhece a redução de danos como pilar autónomo ao nível do combate ao tráfico. Tudo perfeito. Sim, no papel é muito bonito. Pois, mas na prática a Comissão Europeia não financia quase nada disto. E pior, empurraram a pasta administrativa para a DGO. A Direção-Geral das Migrações e Assuntos Internos. É surreal. É como se o Ministério da Saúde prescrevesse a cura, mas depois mandasse a polícia de choque administrar o xarope. Qual é a lógica desta esquizofrenia política? O artigo não toma partido, mas analisa o simbolismo disto. A DGO lida com terrorismo e controle de fronteiras. Portanto, manter a pasta lá significa que a Europa ainda vê o consumo, no fundo, como uma ameaça de segurança interna, e não estritamente como saúde pública. É a velha tensão entre querer cuidar e querer vigiar. Precisamente. E isso nota-se imenso quando descemos das burocracias para as ruas. O documento detalha as ferramentas táticas que estão a ser usadas. Aqui é que a coisa fica mesmo interessante. Falemos das salas de consumo assistido. Os dados do Canadá, de um estudo do GARIEPI, também de 2025, são impressionantes. São muros avassaladores. Nas salas autorizadas lá no Canadá, as equipas reverteram mais de 60 mil sobredoses. E perante isso tudo, o número de mortes dentro das salas foi 0. 0. 60 mil overdoses. 0 óbitos. Mas lá está. Quem é do contra pergunta logo. Mas o Estado não está a subsidiar e a normalizar o vício ao dar uma sala limpa com enfermeiros? Pois, a resposta empírica a isso é simples. Se fechares a sala hoje, amanhã a pessoa não vai deixar de consumir heroína. Vai só para o beco mais escuro. Exato, vai para um parque infantil, para uma casa de banho pública. A sala tira o consumo da rua, tira as seringas do chão e mete a pessoa a uns metros de um enfermeiro. É contenção cirúrgica de danos. E poupa fortunas nas urgências hospitalares, Sim. a longo prazo. E por falar em contenção cirúrgica, temos a testagem, o famoso drug checking.
E o documento dá muito destaque às tiras de teste de fentanil. É um tema fortíssimo agora. É incontornável na América do Norte. E o mito sempre foi que o dependente não quer saber do que toma. A ideia de que ele tem uma espécie de desejo suicida. E os dados de 2025 da JAMA deitam isso completamente por terra. A sério, o que é que dizem exatamente? Dizem que quando os utentes têm acesso a estas tiras e descobrem que a droga tem fentanil, eles mudam o comportamento racionalmente. Ou seja, eles querem sobreviver. Querem, consomem menos quantidade daquela vez, garantem que estão acompanhados ou às vezes até deitam a substância fora. Puxa, deitam a droga fora. Isso mostra que dar estas ferramentas empodera as pessoas, tira-as da roleta russa do mercado negro. E isso liga logo com a outra ferramenta de emergência, a naloxona. Com antídoto, não é? Sim. A grande novidade em 2024 e 2025 foi a aprovação da venda livre e principalmente a distribuição massiva pelos próprios consumidores, pelos pares. Mas porquê dar um medicamento a quem consome e não só ao INEM? Porque a biologia não espera. A explicação é fascinante. O fentanil paralisa a respiração e o dano cerebral irreversível por falta de oxigênio começa ali aos 4 minutos. E uma ambulância nunca chega em 4 minutos numa cidade grande. Demora, em média, 8 a 10 minutos. Portanto, chega sempre tarde. Dar a naloxona aos pares significa que o antídoto já está na sala quando a pessoa cai. É a única forma de bater o relógio. Faz todo o sentido. Mas agora pensa comigo, se a ciência provou isto tudo, 60 mil vidas salvas, epidemias travadas, biologia a funcionar, por que tanta resistência ainda? O manual aborda muito isso. Já não é um debate científico, é um choque de valores. O que a literatura nota é que há uma crença punitiva na sociedade, a ideia de que a pessoa tem de merecer a ajuda, de que tem de sofrer para aprender. É assustador pensar assim, porque nós não fazemos isso noutras doenças. Se um diabético comer um bolo, não lhe tiramos a insulina. Se um fumador apanhar cancro, não o deixamos à porta do hospital a dizer fumaste, agora aguenta-te. É uma excelente comparação. Mas com as drogas, os códigos morais turvam logo o julgamento. E o documento até relata movimentos políticos muito recentes no Reino Unido e Austrália que estão a tentar focar tudo na recuperação e abstinência outra vez. Estão a tentar puxar o guião moralista de volta. E em resposta a isso, temos publicações de enorme peso, como aquele editorial da The Lancet Global Health ali no final de 2024. E eles dizem o quê? Não tem rodeios? Nenhum. Afirmam claramente que a guerra às drogas falhou em tudo. Mas introduzem também a dimensão da justiça social. Como assim? A questão das minorias. Exatamente. A Lancet demonstra que as abordagens punitivas não afetam todos por igual. O peso do encarceramento e dos danos cai esmagadoramente sobre os mais pobres, sobre os sem-abrigo e minorias étnicas. É um peso brutal. E de quem também carrega um peso brutal, e o manual dedica uma parte incrível a isto, são os trabalhadores de rua, os educadores sociais. O estudo do Ossuar Zak, de 2024, não é? Esse mesmo. A realidade desses técnicos é duríssima. Eles não estão ali a fazer, sei lá, gestão de utentes numa secretaria. Estão debaixo de viadutos, na noite, em ocupações, a tentar segurar a vida daquelas pessoas. E lidam com um trauma vicariante enorme e um risco altíssimo de esgotamento. Claro. Imagina o equilíbrio. Querem salvar o utente, mas têm de respeitar a autonomia dele. Não o podem arrastar para a reabilitação. E sabem que a decisão do utente de não ir pode significar que não acorda no dia seguinte. É um fardo tremendo, mas mostra que estes técnicos não são agentes da polícia, são verdadeiras âncoras na vida destas pessoas excluídas. É isso mesmo, são pontes de sobrevivência. E acho que serve de síntese perfeita para o que as nossas fontes queriam transmitir. O pragmatismo da redução de danos não romantiza as drogas de todo. Não, apenas aceita a realidade das vulnerabilidades humanas e foca-se naquilo que realmente importa, acabar com as mortes que podem ser evitadas. Exato. Uma sociedade lúcida. E olha, antes de terminarmos, ocorreu-me uma coisa para quem nos ouve pensar um bocadinho. Fora da caixa das substâncias psicoativas. Força. Se aceitarmos que os humanos vão sempre procurar alterar a consciência e procurar riscos, não importa a lei. Imagina aplicar esta exata filosofia da minimização de danos noutras áreas. Por exemplo, a relação avassaladora das crianças com os telemóveis e redes sociais. Ui, isso é um admirável mundo novo. Pois é, em vez de banir ecrãs que já estão em todo o lado, quais seriam as nossas tiras de teste ou salas de consumo seguro no meio digital? Ou até na saúde mental, focar primeiro em dar à pessoa ferramentas para aguentar a ansiedade severa no dia-a-dia, em vez de exigir a cura imediata. É uma perspectiva super interessante.
usar a mitigação pacífica em vez da proibição agressiva, até no planeamento de uma cidade. Nem mais. Fica a semente lançada para reflexões futuras de quem está desse lado. O conhecimento serve para isto mesmo, para nos pôr a questionar a realidade à nossa volta. Muito obrigado por acompanharem mais esta exploração e até à próxima.